Podcast Conversas sem Batina. Olá a todos, então sejam bem-vindos aqui ao nosso terceiro podcast Conversas sem Batina. Isto, confesso que sempre pensei quando fizéssemos o primeiro podcast, o Padre Adelino ia dizer bom, não vamos continuar porque isto não resulta, mas não, ele tem vindo a continuar. Tem resultado bem. Pronto, as pessoas têm gostado, têm mandado mensagens e nós agradecemos muito as mensagens positivas que nos fazem chegar. As negativas também iremos agradecer, porque também serve para nós corrigirmos aquilo que eventualmente exista para corrigir. Mais uma vez estou cá eu, Ricardo Silveira, mais o Padre Adelino. Vamos aqui falar sobre mais um tema ligado portanto, aqui à Igreja. Hoje, não só exclusivo da Igreja Católica, mas um movimento que acontece, portanto, que é muito mais abrangente do que a própria Igreja Católica, que é precisamente o escotismo. Hoje vamos falar sobre os escoteiros, sobre aquilo que é a obrigação do escoteiro. Padre Adelino, mais uma vez, bem-vindo. O que é isto de ser escoteiro? Queres que eu te diga uma resposta generalizada ou pessoal? Acho que preferes a pessoal, não é? Sim, é pessoal, até porque isto não aparece por acaso. O Padre Adelino também é muito ligado portanto, aos próprios escoteiros, foi chefe de agrupamento, penso que já não seja, que já tem um processo de mudança. Exatamente, mas portanto, foi chefe de agrupamento dos escoteiros do Forte da Casa. E também, enquanto pároco, também acaba por ser o líder espiritual, não é? O assistente do agrupamento também aqui da Póvoa de Santa Inês. Exatamente. Mas sim, portanto, a vertente pessoal, a parte pessoal daquilo que é esta vivência de ser escoteiro. Ora bem, em primeiro lugar, eu não sou escoteiro desde que era criança. Há um agrupamento de escoteiros na minha terra, onde eu sou originário, digamos assim, mas os meus irmãos, sim, foram escoteiros desde Lobitos até Caminheiros. Eu fui acompanhando, mas pronto, era um acompanhamento indireto, e só mais tarde, já quando era adulto, aliás, já era padre quando fiz a minha promessa de escoteiro. Ora bem, como é que isso surgiu? Em primeiro lugar porque acho que os fundamentos ali propostos para as crianças, adolescentes e jovens no fundo é aquilo que nós somos chamados também como sociedade a dar àqueles que vêm depois de nós. Pronto, se lhes queremos deixar alguns valores, alguns fundamentos, tudo está bem expresso ali. Depois, porque eu sempre estive em contacto de facto com agrupamentos e com pessoas pertencentes ao escotismo, muito ligadas àquilo que é a vida da comunidade cristã. E, portanto, juntando tudo isso, comecei a olhar, eu acho que eu identifico-me muito com aquilo. Depois eu também gosto muito, e é essa componente do andar ao ar livre, na natureza. Eu também gosto muito disso, não tanto pelo desporto em si, que é fixe ir acampar. Já começa a pesar um bocadinho, né? Mas sobretudo porque ali nós podemos ver de facto que Deus também nos criou para estarmos uns com os outros. Criou-nos também para darmos graças por tudo aquilo que Ele pôs ao nosso dispor. E no fundo tem muito a ver com isso, com os valores que somos chamados a dar, com o de se trabalhar em equipa de facto. Pronto, para quem está dentro do escotismo, chamado sistema de patrulhas, portanto, todos, cada um com a sua função, são chamados a trabalhar com um único objetivo. E no fundo essa própria ligação com aquilo que é a obra da criação de Deus. E depois, também brincando um bocadinho, porque sou completamente maluco. Isso é engraçado. Uma das coisas que nós, portanto, quando olhamos para um escoteiro, e que muitas vezes eu brinco muito com os escoteiros que
portanto, dos quais sou amigo, tenho muitos amigos escuteiros, aquilo parecem, portanto, crianças vestidas de homens e homens vestidos de crianças, basicamente, não é? Porque as crianças têm uma farda, não é? Então aquilo é como se fossem homenzinhos já feitos, mas depois os adultos com aqueles calções e tudo isso acabam por ser os adultos vestidos de crianças. Isso para mim é um elogio, sabe porquê? Porque no fundo, lá está, aquilo que eu dizia, também faz reviver em nós um bocadinho aquele nosso espírito de criança que nós sempre devemos ter e nunca deveríamos perder. Exatamente. Acho que tem muito a ver com isso. E depois a questão da farda é mesmo isso, ali não há um que seja melhor, um que seja pior. Há um que está a fazer algumas coisas e há outro que está a fazer outras. E a farda é igual para todos precisamente por isso, para nos lembrar que nenhum pode dizer eu sou muito bom, eu sou melhor que os outros todos. Não, todos são chamados com as suas qualidades a contribuir, cada um é chamado com as suas qualidades a contribuir para o bem de todos. Portanto, a única coisa que muda é o lenço, não é? Que vai, mas isso é de acordo que vai fazendo... no CNE, portanto, o Catecismo Católico em Portugal tem a ver com a idade. Ok. Pronto, há as várias secções com patamares de idades, digamos assim. Qual é a diferença entre os escuteiros e os escoteiros? Em Portugal temos várias associações de escuteiros. As duas principais, a chamada AEP e o CNE. A AEP são os escoteiros, com O, que foi a primeira associação a surgir em Portugal. E pronto, está no ideal escotista que cada um tem que praticar a sua religião. A Associação de Escoteiros de Portugal, a AEP, cada um tem que praticar a sua religião, não tem que ser a religião católica, portanto, acolhem gente de todas as religiões. Mas pode ser, claro. Nós temos exemplos aqui na Póvoa de Santaria de crianças que andam na catequese e que estão no grupo da AEP aqui na Póvoa. Não há mal nenhum nisso, antes pelo contrário. Ok. Portanto, não são obrigados a ser católicos, mas são chamados a praticar a sua religião, seja ela qual seja. Uhum. O CNE, que surgiu depois da AEP, não foi assim tanto tempo depois, mas surgiu depois, é de facto um movimento ligado à Igreja Católica. O Corpo Nacional de Escutas foi um movimento que surgiu dentro da Igreja Católica, ligado à Igreja Católica. Aliás, na fundação do Corpo Nacional de Escutas está um bispo. Portanto, ou seja, quem pertence ao Corpo Nacional de Escutas é católico, porque é um movimento católico inserido na Igreja Católica. Portanto, esses são os escuteiros. Exatamente. Ou seja, portanto, o movimento do CNE, do Corpo Nacional de Escutas, então é exclusivamente pertencente à Igreja Católica, pronto, e devem fazer todos os preceitos católicos. E lá está, portanto, então como estávamos a falar, portanto, os escoteiros, não é? Já podem ser católicos, mas podem ser de outras confissões quaisquer. Portanto, o movimento escotista aparece portanto, no início do século XX, correto? Portanto, fundado por Baden-Powell, que é o grande mentor do escotismo, ainda hoje considerado. Portanto, ele é o fundador, portanto, as bases do escotismo foram criadas por ele e por aqueles que o seguiram no início. Ele era um militar inglês e que olhou para os jovens, olhava para os jovens e viam que eles não tinham um grande futuro e pensou em criar algo ligado, não diretamente, mas com pelo menos mentalidade e com bases militares, pelo menos a nível daquilo que é a regra, daquilo que é o estar, a partir daí, porque ele era militar, não é? De alta patente do exército inglês, e quis criar algo que desse pelo menos uma perspectiva de futuro aos jovens que naquela altura andavam muito dispersos, digamos assim. A ideia inicial dele foi essa, e que depois colaborassem também para tornar a sociedade um bocadinho melhor. A ideia dele era muito essa. Sim, porque existe aquela
aquela ideia do escoteiro que, portanto, eu cresci a ver este tipo de figuras, não é? Que a gente muitas vezes via em revistas e não sei o quê, que é aquela questão de o escoteiro a ajudar a velhinha a atravessar na passadeira. São os estereótipos que temos. Exatamente. Sim. Mas lá está, precisamente por essa questão daquilo que também o escoteiro deve fazer para a sociedade, de acordo com os próprios ensinamentos de Baden-Powell. Mas pronto, acaba por ser bastante engraçado. O Padre Adelino tem assim alguma história engraçada, assim, de algum acampamento que queira partilhar connosco, assim, uma história que considera que merece ser partilhada. Ui. Acredito que acham muitas, não é? Há muitas. Tenho é que me lembrar de alguma. E alguma que possa contar aqui que não demora muito tempo. Claro. Pois. Sei lá. Por exemplo, mandares uma patrulha ou uma equipa fazer um raid, mas raids, pronto, é basicamente uma caminhada, tem uns postos, tem uns objetivos que tem que se ir fazendo e tem pronto, é mesmo uma caminhada, alguns com muitos quilómetros. E pronto, nós damos as coordenadas, quando aprendemos a tirar coordenadas nas cartas militares, temos que nos orientar com a bússola, pronto, isso tudo que acho que mais ou menos toda a gente, quando pensa em escotismo, pensa em pessoal a andar e pegar na bússola, não é? Só que há um problema, quando se tira as coordenadas com a bússola, pronto, aquilo é magnético, não é? Se nós vamos para sítios tipo junto de um posto de alta tensão, ou se passam cabos, aquilo vem tudo ao lado. E portanto nós tivemos uma vez, já não me lembro em que situação é que foi, que tivemos que ir buscar uma patrulha, pronto, eles deviam chegar tipo, não sei se era mesmo esta hora, mas deviam chegar tipo às 6 da tarde, já eram 10 da noite, eles ainda não tinham chegado, fomos ver o que é que se passava. Portanto, eles andaram 30 km na direção totalmente oposta. Porquê? Porque estavam a tirar as coordenadas debaixo, de facto, de uma linha de alta tensão e o ponto estava a apontar o norte, era de facto, o sul, o sudeste, alguma coisa, eles achavam que estava muito bem por ali. E havia uns que disseram que estava mal, outros estavam bem, mas pronto, quem manda é o guia. E portanto, lá foram eles. Então nós tivemos que os ir buscar 20 e tal quilómetros na direção oposta. E eles vinham para cá todos contentes a justificar se tinham feito bem o raio. Ainda não estavam convencidos de que vocês não estão a achar estranho nós vimos os carros de carro, não era suposto. Pois. Mas, sei lá, e destas histórias há assim várias. Pronto, há coisas engraçadas. Depois tens em atividades há sempre jogos e os jogos às vezes não correm bem como nós que pensávamos e a coisa até fica mais engraçada, sei lá, há coisas assim. Isto lá está, acredito que sejam momentos bastante engraçados, porque lá está, aonde estão muitos jovens juntos, não é? Acaba sempre por haver aqui algo de muito engraçado a acontecer. E realmente isso é importante. Hoje em dia, com toda esta... como é que eu ia dizer? Com todo este individualismo que existe em torno do ser humano, e que as pessoas estão cada vez mais focadas em si próprias do que nos outros, como é que tem sido esta adaptação também do próprio movimento escotista? Aliás, nós passámos por uma situação de pandemia, durante 2 anos praticamente não houve atividades nenhumas, fossem religiosas, fossem também escotistas e tudo isso. Como é que isto tem sido, esta adaptação também a esta nova realidade também, lá está, desde pós-pandemia, que parece que as pessoas ainda se tornaram mais individualistas? A pandemia foi difícil para todos e também para o escotismo foi muito complicado, porque pronto, obviamente fizemos muita coisa online, mas acho que todos aqueles que são escoteiros concordam comigo que foi só para manter a chama acesa, digamos assim. Não é propriamente escotismo. Escotismo implica estar juntos, implica trabalhar em conjunto. E por isso, lá está. Foi difícil durante a pandemia, muito difícil.
pós-pandemia, que é o que estamos a viver agora, esse individualismo nota-se mais, nos vários níveis, também dentro do escotismo. E eu acho que o nosso papel como dirigentes, digamos assim, é tentar motivar e combater, tentar motivar as crianças e os jovens que faz sentido trabalharem em conjunto para atingir um objetivo comum. E tentar de facto motivá-los a ir para isso mesmo. Ou seja, se calhar tu consegues, vamos dar um exemplo, vamos fazer uma caminhada, se calhar tu sozinho chegas lá mais depressa. Problema, chegas sozinho e vais continuar sozinho. Se fores com a tua patrulha, com a tua equipa, pode haver um bocado mais devagar, se calhar vais demorar mais tempo, mas vão chegar todos juntos e vais te sentir muito mais feliz com isso. O que é que eu quero dizer? Nós temos que motivar os nossos jovens para isto, que faz mais sentido se estamos em grupo, ou seja, nós não somos, na sociedade, não somos chamados a interagir com as outras pessoas. E um dos grandes papéis hoje no escotismo é mesmo esse. Motivá-los para isso mesmo. Eu não digo incutir, porque nós não estamos lá para incutir o que quer que seja, estamos lá para os motivar a isso. Nós somos chamados, os mais velhos, os dirigentes, os animadores, que são chamados o irmão mais velho, ou seja, quem vem atrás deveria olhar para nós como exemplo de alguém que já tem um bocadinho mais de experiência, tem um bocadinho mais de anos disto, e que sempre procurou de facto isso mesmo, caminhar em conjunto. Aliás, é curioso porque portanto, e agora o Padre Adelino estava a falar deste tema de nós caminharmos e podemos caminhar sozinhos ou podemos caminhar acompanhados. Eu penso que isto agora vou falar exatamente como completamente ignorante neste tema, mas eu penso que por isso, se calhar, os miúdos quando entram são os lobitos e por isso é que se chama uma alcateia. Precisamente porque os lobos são exatamente assim, portanto, a fazerem as caminhadas. Aliás, é muito engraçado porque os lobos, portanto, os mais fortes vão à frente e vão atrás para proteger o... Aliás, não é assim, estou a confundir. O ancião, portanto, o mais velho, vai à frente para marcar o ritmo. Depois é acompanhado pelos mais fortes, que vão, portanto, logo atrás dele, portanto, e à frente do resto da alcateia, e há também mais fortes que vão atrás, precisamente para defenderem o resto da alcateia. E achei curioso, precisamente, essa questão, porque eles chegam todos, portanto, eles chegam também sempre ao mesmo tempo, quando vão para algum lado. E achei engraçado este paralelismo, precisamente porque, lá está, temos os lobitos, temos a alcateia, temos todo este ritual à volta da... O imaginário dos lobitos é toda à volta do livro da selva. Quem conhece a obra do livro da selva, pronto, é todo o imaginário é à volta do livro da selva. Tens os animais da selva, com aqueles que acompanharam o Mowgli. Ele foi crescendo, tal como o lobito é chamado aí, crescendo, tendo em conta isso mesmo, inserido numa alcateia, ou seja, a crescer junto com os outros. Exatamente. A ser ajudado pelos outros e a ajudar os outros. Uma coisa, porquê que os escoteiros se cumprimentam com a mão esquerda? Normalmente nós usamos, de uma forma mais geral, a nossa mão forte é a mão direita. De uma forma geral. Há Sim. Há os canhotos que... portanto, nós ao cumprimentarmos com a mão esquerda estamos a confiar plenamente na outra pessoa. Muito bem. É engraçado, lá está, porque um dos carinhos que os escoteiros mandam uns aos outros é toma lá uma canhota. Sim, o cumprimento é mesmo com a mão canhota e depois nós fazemos a saudação também Exatamente. Com a mão direita. Sim. Portanto, vocês não estão a ver, mas o Padre Adelino acabou de fazer o movimento dos 3 dedos. Portanto, são os 3 princípios do escudo. Portanto, outra situação que os escoteiros também normalmente fazem, portanto, o que se diz relativamente aos escoteiros é a questão do alerta, não é? Estão sempre alerta. O que é que isto
se enquadra precisamente portanto, no trabalho do escoteiro? É por causa de quando vão para os acampamentos, estarem alerta à natureza e tudo isso? Também. Estar atento àquilo que nos rodeia. Estamos alerta para aquilo que nos rodeia, para aquilo que é bom para nós, mas também estamos alerta para os perigos que possam existir, que eles aparecem. Mas, sobretudo, estamos alerta, ou seja, estamos... Lá está, tem sempre a ver com o mesmo. Estamos atentos aos outros, àqueles que estão ao nosso lado. Eles podem precisar da nossa ajuda e por isso é isso mesmo. É o que quer dizer, estarmos atentos, estarmos alerta para tudo aquilo que nos rodeia, quer da natureza, quer dos outros que estão ao nosso lado. Nós, os dirigentes, até dizemos que estamos sempre alerta para servir. Ou seja, estamos sempre ao serviço dos outros. Muito bem. Há uns dias atrás, portanto, há umas semanas, portanto, isto depois também, dependendo de quando vai este podcast para o ar, mas há umas semanas atrás, portanto, aqui, os escoteiros aqui da Póvoa tiveram, penso que era a bênção do fogo, portanto, foi uma cerimónia que aconteceu ali no palácio, ao pé do Palácio da Quintinha. Chama-se Fogo de Conselho. Exatamente. Isso consiste no quê? Portanto, acredito que seja uma coisa que seja feita por todos os agrupamentos. Isso consiste é uma das bases do escotismo, sim, o Fogo de Conselho. Em que é que consiste? Olha, nós, em todas as atividades, nós fazemos sempre o Fogo de Conselho. Demora mais, demora menos. E que é costume ser feito na última noite em que fazemos a atividade. Se a atividade for só de 2 dias, pronto, é nessa noite. E o Fogo de Conselho consiste em quê? Consiste em os mais novos ouvirem as palavras dos mais velhos, dos chamados anciãos. E pronto, o Fogo de Conselho é isso, é um olharmos para aquilo que foi essa atividade, para aquilo que foi esse ano, para aquilo que foi esse dia, o que seja, e pronto, e partilharmos sobre isso, e falarmos sobre isso. E lá está, os mais novos ouvirem os conselhos dos mais velhos. E chama-se Fogo de Conselho porquê? Pronto, mais uma vez tem a ver com essa... Por exemplo, os Levitas é na Rocha do Conselho, porquê? Porque no livro da Selva era lá que era falado para toda a alcateia e eram dadas as indicações dos mais velhos para os mais novos. Fogo de Conselho, que é feito à volta de uma fogueira. E é isso, é falarmos sobre essa atividade que nós tivemos e os mais velhos darem conselhos aos mais novos. Muito bem. E as promessas? Consiste exatamente no quê? É uma cerimónia, portanto, que é uma cerimónia longa, portanto, normalmente estão presentes todos os escoteiros. Portanto, isto consiste exatamente no quê? Para quem está fora do escotismo, portanto, quer na AIEP, quer no CNE, nós estamos divididos, na AIEP é chamado de grupo, no CNE é chamado de agrupamentos, estamos divididos em agrupamentos, normalmente daquele local, daquela terra, daquela freguesia, digamos assim. No nosso caso, agora com a junção de freguesias, até temos 2 agrupamentos aqui na nossa freguesia, o Forte da Casa e o Póvoa de Santiria. Normalmente as promessas são feitas em agrupamento, com todo o agrupamento presente, podem ser convidados, e normalmente escoteiros de outros agrupamentos, e as promessas, para nós, CNE, basicamente é o compromisso que cada um é chamado a ter a partir daquele momento, de uma forma mais sólida, digamos assim, e é um recordar, para nós católicos, daquilo que foram as promessas batismais, que nós, já éramos crescidos, ou alguém por nós ainda éramos crianças, algum dia dissemos e prometemos. Ou seja, o prometer tem mesmo a ver com isso, eu prometo que quero, de facto, cumprir aquilo que sou chamado. No fundo é um compromisso que eles assumem. É um compromisso que se assume não com o agrupamento. Nós não fazemos a promessa no agrupamento. Fazemos a promessa dentro daquele agrupamento, mas fazemos a promessa no CNE. Ok. Sobretudo, por exemplo, dirigentes, isso ainda é mais real, porque eu estou a prometer ser dirigente do Corpo Nacional de Escutas. Naquele agrupamento em concreto, porque ninguém existe assim no ar, digamos assim, mas eu estou ao serviço do Corpo Nacional de Escutas, tal como as crianças fazem a sua promessa naquele agrupamento, mas fazem a sua promessa
dentro do CNE. Muito bem. E o dia de BP? Consiste exatamente no quê e aparece porquê? O dia de BP aparece para recordarmos o fundador do escotismo, o fundador disto tudo, que foi o Baden Powell, e nós carinhosamente tratámos por BP, não é petrolífera. Eu acho que esta é muito mais importante que a petrolífera, mas, ou seja, a petrolífera é importante em termos económicos, digamos assim. Ou seja, o dia de BP surge, e nós, por exemplo, no caso, aqui onde nós nos encontramos, nós celebramos o dia de BP. Há outros sítios do país que celebram noutra altura. Nós celebramos normalmente pelo aniversário dele, em fevereiro. No fundo, é recordar o fundador do escotismo. E fazem uma série de atividades no sítio. E a ideia é juntarmos, no nosso caso, portanto, nós no CNE estamos divididos em regiões, mais ou menos aquilo que são as dioceses, e depois, dentro de algumas dessas regiões, não existem todas, é uma coisa que se chama núcleos, ou seja, é uma subdivisão da própria região, digamos assim. É o que acontece aqui em Lisboa. Nós pertencemos a um núcleo, os Solários, que é esta zona aqui que engloba os concelhos de Vila Franca de Xira, Zambuja, Sobral de Montagraço, Alenquer, Aula dos Vinhos. Se esqueci de algum, perdoem-me. Sim, acho que é isso. Sim. E, portanto, somos 14 agrupamentos neste momento, e esse dia de BP é o dia, também, mais corretamente seria o dia de núcleo, porque é quando juntamos todos os agrupamentos para fazer atividades em conjunto. E depois há sempre prémios e assim, porque faz parte do seu escoteiro o jogo. Ou seja, tudo é um jogo, digamos assim. E quando se diz jogo não é no sentido pejorativo, é mesmo no sentido positivo. Ou seja, levar a que eu ponha em prática os meus conhecimentos, em prol daquilo que é a minha equipe. Aliás, foi muito engraçado porque agora este ano o dia de BP foi feito no Forte da Casa, portanto aqui pelo Núcleo de Solários, foi feito no Forte da Casa, e então, foi muito engraçado. Mais uma vez, vermos muitos vestidos da mesma maneira, portanto ali pelo Forte da Casa, e a fazerem uma série de atividades foi bastante engraçado, e lá está, acho que estas coisas devem precisamente... Porque também faz parte do escotismo estarmos ao serviço da sociedade que nos rodeia. Exato. E perceber quais é que são as necessidades da própria sociedade, da própria comunidade onde nós estamos, e ir ao encontro delas, naquilo que são as nossas capacidades. Aliás, quando foi a própria celebração da Eucaristia, portanto, e outras atividades que foram feitas, mas, por exemplo, a celebração da Eucaristia que encerrou o dia de BP, teve que ser feita precisamente o pavilhão ginódesportivo, precisamente porque eram muitos. Porque é o único sítio onde havia capacidade para juntar toda a gente. Exatamente, porque realmente eram muitos e estavam todos vestidos da mesma maneira, isso é um facto. Agora vamos aqui brincar um bocadinho. Como é que... E houve uma altura que, principalmente os Gato Fedorento, lançaram aí uma coisa que... Uma brincadeira por causa dos escoteiros. Como é que vocês também vivem estas brincadeiras? Acredito também que vocês próprios acabam por brincar convosco próprios, e isso também faz... Isso é saudável. Exatamente. Se é só brincadeira, e até nós brincamos com isso. Por isso, quando a brincadeira passa disso, quando passa a ofensa, digamos assim, quando passa mesmo a estupidez, de facto é chato. Mas quando é só brincadeira, acho que é saudável. E pronto, também nós brincamos com isso. Também nós temos brincadeiras assim. Lá está, é saudável. É como aquela brincadeira que eu estava a dizer há pouco, parecem homens vestidos de crianças e crianças vestidas de homens. É isso mesmo. E nós só temos que levar as coisas na desportiva, digamos assim. Acho que é isso que é importante. Exatamente. Bom, o nosso podcast está a chegar ao fim. Foi um podcast bastante agradável falar sobre este movimento. Eu gosto muito de falar sobre escotismo. Pois, isso acredito. E também eu próprio aprendi aqui algumas coisas relativamente ao escotismo, porque lá está, nós
não sabemos e não temos que saber tudo, e também é para isso que servem também estas conversas, também para aprofundarmos melhor os nossos conhecimentos. Mais uma vez, Padre Adelino, muito obrigado pela disponibilidade. Também obrigado por nos escutar. Muito bem, obrigado por nos escutarem. Vão fazendo chegar as vossas opiniões, as vossas críticas, os vossos elogios. Nós queremos sempre melhorar, por isso. Exatamente, mandem isso tudo. Feedback. Obrigado a todos e continuação de uma boa noite.